A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e irmãs, que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Quem tem o prazer de cumprimentá-los neste momento é o seu irmão e amigo, pastor Lucas Santos. Que Deus abençoe a vida de todos os membros, visitantes da Igreja Pentecostal Deus e Amor, e eu estou aqui para trazer a vocês o ensinamento da Santa Palavra de Deus. Como ferramenta de apoio, auxílio aos nossos estudos, utilizaremos o manual Fundamento Bíblico. E este manual é produzido pela Escola Teológica Deus e Amor, com apoio da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Este manual, Fundamento Bíblico, já deve estar em todas as nossas igrejas. Você já o conhece? Se ainda não, corra até uma livraria da Igreja Pentecostal Deus e Amor e adquira já o seu manual. Neste trimestre, iniciando em abril, estudaremos as cartas do apóstolo Paulo, ensinos para a igreja atual. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada e o manual na primeira página, as cartas do apóstolo Paulo, ensinos para a igreja atual, com a introdução e apresentação que diz: você já recebeu uma carta de alguém? Qual seria a sua reação se você recebesse uma carta do próprio Senhor Jesus? Obviamente, algumas pessoas já receberam cartas, algum e-mail, algum SMS, mensagens de aplicativos, mas vamos pensar nas cartas redigidas manualmente, né? O manuscrito. As cartas do apóstolo Paulo trazem para nós, bem como as outras dos demais apóstolos, mas neste manual falaremos das cartas do apóstolo Paulo, que nos trazem mensagens. Será que essas mensagens foram apenas para a igreja primitiva? A ordem que as cartas se encontram no cânon bíblico, que é a organização das cartas, né, do Novo Testamento, por exemplo, nós não temos elas em ordem cronológica e não condiz com a data em que foram escritas, isto é, em ordem cronológica. As cartas na Bíblia foram organizadas segundo a sua extensão. Então vamos a seguir aqui entender a divisão das cartas por assuntos específicos. Primeiro, as cartas missionárias, são elas aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas e 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Também as cartas da prisão, que são cartas que o apóstolo Paulo escreve quando na prisão, são elas Efésios, Filipenses, Colossenses e carta a Filemon, e também as cartas pastorais. Estas cartas são 1ª e 2ª Timóteo e carta a Tito, que trazem um conteúdo pastoral. A lição de número 1 é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Você que tem o manual Fundamento Bíblico, tome-o em suas mãos, lembrando, com a Bíblia Sagrada, abra lá na carta de Paulo aos Romanos. Todas as vezes que falarmos cartas, você já sabe que é Novo Testamento. Então, quando o pregador, o professor de escola bíblica, alguém disser, abram a Bíblia na carta, você não vai procurar no Antigo Testamento. Cartas estão no Novo Testamento. Então, a carta de Paulo aos Romanos, que é a lição de número 1, tem por título
conhecendo a justiça e a misericórdia de Deus. Nós temos o texto áureo, é importante você ler o texto áureo, que é um texto bíblico, um texto-chave, um texto de ouro, que vai apresentar todo o conteúdo da lição. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, diz Romanos 1, 16 e 17, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Romanos 1, 16 e 17. Nós temos a lição aplicada. Quer dizer que tudo que aprendemos na Bíblia devemos aplicar em nossas vidas diárias. O Senhor Jesus disse que não devemos apenas ouvir as palavras, e sim praticarmos a palavra de Deus, obedecermos a palavra de Deus, vivenciarmos a palavra de Deus. O apóstolo Tiago disse que não devemos ser apenas ouvintes, e sim praticantes da palavra. Então a lição aplicada diz que a ira, a justiça e o juízo de Deus virão sobre os impiedosos, idólatras, abomináveis. Contudo, Deus escolhe os seus servos para pregar sobre o arrependimento, a justiça, o amor incondicional de Jesus Cristo. É esta mensagem que encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Isso aqui é muito importante. Nós temos aí também a meditação diária. Meditação diária, como já diz o próprio nome, é uma meditação bíblica todos os dias. É muito importante. Se você tem o manual, lê o manual e deixa a Bíblia de lado, você não terá um crescimento espiritual, um aproveitamento espiritual adequado. Ou melhor, não terá nada de crescimento espiritual, porque você está deixando de lado o livro de Deus, a Bíblia Sagrada. É muito importante colocarmos a Bíblia em primeiro lugar. Então, nada de ler só o manual, a revista e deixar a Bíblia. Lembre-se que temos referências, e as referências estão sempre na Bíblia Sagrada. Nós colocamos vários endereços para você ir para a Bíblia Sagrada. Domingo, Romanos 1, 25, segunda, Romanos 2, 16, terça, Romanos 5, 20, quarta, Romanos 8, 18, quinta, 8, 28, sexta, Romanos 12, verso 2, sábado, Romanos 14, verso de número 8. Nós temos então a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em Romanos 8, 31 ao 39, que diz a palavra de Deus: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em
todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a leitura bíblica. Você que acompanhou na Bíblia Sagrada, deixa este texto marcado para depois você voltar e ler e reler e estudar a palavra de Deus. Vamos fazer uma breve introdução ao comentário à carta ou da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, como nós temos em nosso manual, é uma das mais extensas que ele escreveu. Tá? Se você abrir a Bíblia e verificar o conteúdo, a extensão, o número de capítulos até que foram ordenados, né? E versículos, você poderá comprovar isso. A data exata em que ela foi escrita nós não temos. Alguns acreditam que entre 56, final de 56 até 58, outros estudiosos acreditam que entre os anos de 57 e 58 depois de Cristo, tá? A carta aos Romanos, você observou, tem 16 capítulos, bem diversificados, e encontramos 65 citações do Antigo Testamento. Olha que interessante, o apóstolo Paulo faz 65 citações do Antigo Testamento na carta que escreveu aos Romanos. O livro do profeta Isaías, de acordo com o nosso manual Fundamento Bíblico, diz que o livro de Isaías é o mais citado nesta carta. Está aí a sua missão de identificar estes textos. Coloque num caderno à parte, escreva, procure as referências do livro do profeta Isaías que o apóstolo Paulo faz em sua carta aos Romanos. É muito importante a gente entender que o apóstolo Paulo ditou esta carta a Tércio, um amanuense, um escriba, que redigiu a carta. Então não foi feita pela pena e tinta das mãos do apóstolo Paulo, e sim de um amanuense chamado Tércio. O apóstolo Paulo ditou esta carta aos irmãos de duas cidades, Roma e Colossos, né? Cidades que ele ainda não conhecia pessoalmente, mas alguns irmãos já faziam a obra do Senhor naqueles lugares. A mensagem desta carta, ou a mensageira, melhor dizendo, foi a irmã Febe de Cencreia, do subúrbio de Corinto. Essa estava de viagem marcada para Roma. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 1, versículo de número 2. Agora nós temos alguns temas principais que são abordados, né? Que são tratados nesta carta. São eles a condenação, está em Romanos 2, versículos 8 e 9, a justificação, capítulos 5 e 9, verso 9, capítulo 5, verso 9, a santificação, no capítulo 6, versículo 22, a eleição, capítulo 11, versículos de 6 a 8, também a aplicação, no capítulo 13, versículos 13 e 14, e saudações, no capítulo 16. São estes temas, mostrando aí um esboço da carta de Paulo aos Romanos. Condenação, justificação, santificação, eleição, aplicação da mensagem cristã aos destinatários da carta
e finaliza com saudações a irmãos, cooperadores, servos de Deus, aos santos os santos de Deus. O tópico de número 2, nós temos alguns problemas que são encontrados entre a comunidade cristã lá em Roma. Veja que em Romanos, no capítulo 1, versículos 29 a 32, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, descreve as imoralidades que existiam em Roma, tá? Já com conhecimento dos desvios morais que estavam influenciando, infelizmente, alguns irmãos. Estava influenciando alguns crentes. Isso aqui é muito perigoso, meus irmãos. Você que me ouve, você que me vê neste momento, você que me acompanha, é muito importante tomarmos o devido cuidado com as más influências, as influências danosas do pecado e dos pecadores contumazes, isto é, dos pecadores praticantes. Observe que Paulo conhecia a justiça e o juízo de Deus, mas também era conhecedor da imensa misericórdia que havia se manifestado no sacrifício, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Trazendo justificação, perdão por meio da sua graça redentora. Agora, Paulo escreve a sua carta aos Romanos nos primeiros capítulos, mostrando a problemática do pecado, mostrando que o pecado tem sim e traz sim efeitos danosos. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. O pecado causa a morte, o pecado mata, o pecado leva à destruição e à condenação eterna. Agora ele termina o versículo 23 dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos carecem da glória do Senhor Jesus. Agora, no capítulo de número 8, ele diz que os que estão em Cristo estão mortos para o pecado e não há condenação. Os que estão em Cristo, que nasceram pelo Espírito Santo, nasceram de Cristo, tiveram suas vidas transformadas, não tem mais, ou não, o pecado não tem mais poder sobre ele, sobre ela. Você que já aceitou a Jesus, já nasceu de novo pelo Espírito de Deus e já foi transformado pela regeneração do Espírito Santo, não tem mais prazer no pecado. No capítulo 6, Paulo faz uma pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele, ou como viveremos ainda nele? Nós vamos falar um pouquinho também sobre algumas orientações e conselhos do apóstolo Paulo aos irmãos através de sua carta, mas isso nós vamos falar no segundo bloco deste estudo. Não saia daí, você deve continuar conosco estudando a palavra de Deus, dá tempo de você beber uma água, respirar um pouquinho e vamos continuar meditando nestes textos bíblicos, nesta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que com toda certeza vai trazer muita riqueza de conteúdo, esclarecimento, se nós estudarmos com profundidade e afinco a palavra de Deus. Eu estou apenas esboçando o estudo, mas é muito importante você aprofundar o seu entendimento, o seu conhecimento na santa e bendita palavra de Deus. Vamos continuar daqui a pouquinho. Finalizamos agora
o primeiro bloco. Que Deus te abençoe.